E de ao mundo ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Amados irmãos e irmãs, nós aqui nessa igreja dedicada a Nossa Senhora das Graças, na manhã desse domingo da Ascensão, também você que ouvirá e rezará com esta homilia através do canal no YouTube, hoje nós começamos o mês dedicado ao coração de Jesus, mês de junho, e justamente para começar bem esse mês de junho, nós celebramos essa solenidade tão bonita para Jesus e tão importante também para nós, porque a ascensão de Jesus já é a nossa vitória. O que é que nós hoje celebramos? Vejam bem, quando Jesus se faz homem no ventre imaculado de Maria, por obra do Espírito Santo, ele desce dos céus, desce de junto de Deus, 100% Deus. Em Maria, Jesus, além de ser 100% Deus, ele também se torna 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ele desce como Deus e hoje ele volta para o Pai, não apenas como Deus, mas como Deus e homem. Ou seja, a humanidade que foi posta para fora do paraíso por causa do pecado, hoje entra gloriosa de novo no seio de Deus. A festa da Ascensão, ela nos recorda que o nosso lugar é o céu. A festa da Ascensão nos recorda que Deus não abandona o ser humano. A festa da Ascensão nos recorda que a nossa humanidade em Jesus tem lugar junto do Pai e do Espírito Santo. Ele, a nossa cabeça, como disse a segunda leitura, ele aguarda que vocês e eu, que pelo batismo somos membros do seu corpo, que a gente um dia esteja unido com ele na eternidade. Cristo Jesus, a nossa cabeça, nós pelo batismo, os seus membros, precisamos encaminhar a nossa vida para que,
trabalhando por Cristo, com Cristo e em Cristo nesse mundo, nós possamos um dia estar com Ele na eternidade. Esse é o sentido maior da solenidade de hoje. E para a nossa vida prática, Jesus volta para o Pai. Volta para o Pai, mas Ele entrega para nós, entrega para a igreja, uma missão importantíssima. Ele diz: vocês receberão o poder do alto, o Espírito Santo, para quê? Para guardar no coração e ficar quieto? Para eu poder dizer, eu tenho o Espírito Santo comigo e vou levar a vida do jeito que eu quero? Não. Jesus, Ele dá o presente, mas Ele já diz como é que é para usar esse presente. Vós recebereis o poder do alto, o Espírito Santo, para serem as minhas testemunhas no mundo inteiro. E ser testemunha de Cristo no mundo inteiro é a missão mais bonita que nós poderíamos receber. Já o documento de Aparecida, ele nos diz que a primeira alegria da nossa vida é nos encontrar com Cristo. E a segunda alegria da nossa vida é levar esse Cristo também para os outros. E ser testemunha de Cristo, ser testemunha do Evangelho nesse mundo, significa estar unido de tal maneira com Cristo que o nosso modo de ser na igreja, em casa, onde quer que a gente esteja, seja um jeito que recorde a presença de Deus nesse mundo. E basta a gente olhar tantos sinais difíceis que esse mundo vive, como está fazendo falta nesse mundo que nós vivemos, gente que dê testemunho da presença de Deus. A minha missão, a sua missão, a nossa, é imitar Maria, ela que nós coroávamos ontem como rainha do céu, da terra, da nossa vida, do nosso coração, rainha da nossa paróquia. É imitar Maria nesse jeito dela de conduzir as pessoas a Cristo e de levar Cristo também aos outros. Nós celebrávamos ontem a visitação de Nossa Senhora. Maria que, grávida de Cristo, repleta do Espírito Santo, não fica na sua casa tricotando, bordando e esperando o dia do nascimento do menino. Não. Maria compreendeu bem que ser de Cristo significava levar esse Cristo aos outros. A alegria de Maria é levar Cristo às pessoas e conduzir as pessoas a Cristo. E essa deve ser a nossa alegria. Ser testemunha de Deus, ser testemunha de Cristo, não é preciso que a gente invente a roda, que a gente invente a pólvora. Não. Significa que esse Cristo que eu experimento na palavra, na Eucaristia, eu não posso guardá-lo só para mim. Eu preciso distribuí-lo na missão de cada dia. Quem participou da celebração na quinta-feira do Dia das Comunidades, viu como é. Nós acendemos a nossa velinha naquela vela do jubileu, e à medida em que a gente acendeu a nossa velinha na vela do jubileu, o fogo não diminuiu. Pelo contrário, partilhando, ele cresceu, e crescendo, iluminou o local da celebração. À medida em que nós, unidos a Cristo, compreendemos que Ele nos ilumina, que Ele nos santifica, que Ele nos dá a graça, que Ele nos ama, nós também precisamos ser testemunhas desse amor. E Jesus ainda diz qual que é o principal testemunho: o perdão dos pecados. O perdão dos pecados que vai atingir o mundo inteiro. Mas tem que começar por um lugar muito difícil, por Jerusalém. Os discípulos vão ter que, por primeiro, aprender a perdoar aqueles que mataram o Mestre. Quantas vezes que nós queremos ser sinal e presença de Deus no mundo inteiro, menos dentro de casa? Quantas vezes que nós queremos anunciar o perdão para o mundo inteiro, menos para aquela pessoa que senta toda semana conosco para a Eucaristia
E quando a pessoa senta, a gente até dá um passinho assim, porque eu não vou com a cara, me fez alguma coisa. É fácil amar quem está distante, mas Cristo Jesus te chama a amar primeiro quem está perto. O perdão dos pecados, guardem isso, vai atingir o mundo inteiro, como atingiu, não é? Nós estamos aqui 2000 anos depois, porque essa mensagem chegou no mundo inteiro. Mas o primeiro lugar que os apóstolos vão ter que anunciar o perdão de Deus é justamente no olho do furacão. É ali, é em Jerusalém. Mataram o mestre, vão nos matar também. Perseguiram o mestre, nos perseguirão também. E o que é que a gente vai fazer? Vai morrer perdoando e testemunhando a nossa fé. Isso é fácil? Não é. Por isso é preciso suplicar a força que vem do alto, o dom do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que descendo sobre nós, que descendo sobre a igreja, nos capacita, nos dá força para ser de Deus nas situações mais difíceis e nas situações mais simples de cada dia. Ser de Deus como Deus deseja, para levar ao mundo a mensagem da salvação. Não adianta nós ficarmos como os apóstolos, olhando para o céu, olhando para as alturas e dizer: nossa, como o céu é bonito, olha, Jesus está lá em cima, que bom. Os santos anjos também vão dar uma cutucada na gente e vai dizer: olha, o coração tem que estar no céu, mas é preciso percorrer os caminhos desse mundo. É preciso ter o coração em Deus, mas é preciso gastar a sola do sapato todo santo dia para que esse Cristo Jesus, que caminha conosco, vivo na Eucaristia, possa chegar a todos os lugares aonde você e eu formos. Imagine, se você hoje, depois da missa, tem que ir ao mercado, e você entra naquele mercado e uma pessoa te diz assim: bom dia. E você olha para aquela pessoa e diz assim: bom dia, Deus te ama. Façam essa experiência. Semana que vem vocês me contem a cara das pessoas. Vocês verão que alguns tomarão até um susto. Outros vão ficar felizes da vida. O que é que você fez? Você foi testemunha de Deus num bom dia, num mercado, dizendo: bom dia, Deus te ama. É a maior verdade que nós temos para anunciar, que Deus ama o ser humano e deseja a nossa santificação. Peçamos a Nossa Senhora, ela que, cheia de Cristo, encontra sua maior alegria em levar Cristo para os outros, que ela também nos ajude a imitarmos ela, percorrendo as estradas desse mundo, não para levar a nós mesmos, mas para levar aquele que, vindo por meio dela, é caminho, verdade e vida, e é nele, por ele e do jeito dele, que nós vamos transformar esse mundo à luz do Evangelho, à luz do perdão, à luz da misericórdia, começando no arroz e no feijão de cada dia, num bom dia, num sorriso, em um Deus te abençoe, que você falará até para quem você não conhece. E ali você vai esparramando ao longo da semana as sementinhas do Evangelho, para que na semana que vem, solenidade do Pentecostes, as sementinhas de Deus que a gente plantou essa semana, o Espírito Santo, que é Senhor que dá a vida, faça brotar, não para nós, mas para o reino, as sementes que Deus coloca na nossa mão, não para ser guardada, mas para ser semeada no canteiro do dia a dia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,